conectar as ferramentas e metodologias e extrair o melhor delas. Por que eu te digo isso? Quando eu iniciei a minha experiência, minha carreira profissional, quando eu comecei a trabalhar com metodologias, né, de melhoria contínua, isso há um bom tempo atrás, já tenho uma longa experiência, me incomodava um pouco a questão de que quando eu ia para os treinamentos as pessoas falavam, você tem uma caixinha de ferramentas e você deve escolher qual é a melhor ferramenta para resolver o seu problema. E eu não concordava muito com isso. Por quê? Porque eu não acho que tem que ser uma ferramenta ou uma metodologia que vai resolver o meu problema. Por que eu não conectar elas? Por que eu não usar várias metodologias, algumas, uma ou duas, uma não, né? 2, 3, 4, não sei, dentro de uma mesma metodologia. Por quê? Porque eu posso, sem mudar o conceito, né? Quando eu vou falar de PDCA, eu tenho lá as etapas do PDCA, eu vou seguir as etapas do PDCA. Mas o que eu vou fazer dentro de cada etapa, eu posso trazer ferramentas diferentes, eu posso fazer um acompanhamento de uma forma diferente, né? E aí foi nisso que eu fui trabalhando. E eu ia testando uma com a outra, umas deram certo, outras não deram certo, mas eu testei para dizer que hoje existe algumas formas aí que eu vou utilizando dentro das minhas consultorias. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma aplicação onde em um VSM, né, ou seja, um mapa de fluxo de valor, onde você entende, já citei ele aqui na nossa conversa, onde você entende qual é o tempo de atravessamento, ou seja, chegou todo, imagine que você vai produzir um refrigerante, tá? Aí você tem lá, entrando na sua fábrica, todos os insumos, a embalagem, as caixas ou o saco plástico onde vai ser envolvido esse refrigerante e por aí vai. Você tem ali todos as suas matérias-primas, os seus insumos que vão compor um produto final. Todo esse tempo de entrar todos os insumos até chegar à área de logística ali para entregar para o meu cliente, eu posso chamar isso de tempo de atravessamento. É o meu lead time, ou seja, o tempo que eu tenho para produzir, considerando, né, estoques entre os processos, desperdícios. E aí, dentro desse mapeamento, você identifica junto com a equipe multidisciplinar um monte de oportunidades de melhorias, né? Algumas oportunidades de melhorias. Bom, mas como que eu vou fazer para saber em quais eu vou atuar primeiro? Aí que eu trago a metodologia ágil. Eu trago um sponsor, né, do meu PO, que a gente chama, do projeto, nada mais do que alguém que vai dizer o que deve acontecer no projeto. Então eu trago esse PO, ele define quais são as entregas mais relevantes, né? Junto com o time nós definimos planejamos todos esses kaizens, os mais relevantes, quando eu tenho que entregar cada kaizen, como eu devo entregar as atividades dentro do próprio kaizen, com as reuniões, né, de todo dia ter uma reunião de 15 minutos, que é Day Scrum. Então assim, eu vou conectando, usando um pouco de uma metodologia, um pouco de outra metodologia. O acompanhamento do plano de ação através de um Kanban. Por que isso, gente? A gente precisa fazer com que as pessoas se engajem para aplicar as metodologias. E nada melhor do que fazer esse teste, de tentar buscar o melhor de cada uma delas, que é a forma com que as equipes conseguem trabalhar, né? Não adianta você impor, você pode amar uma metodologia, amar uma ferramenta e querer colocar ela. Se a equipe não acredita e não vê aquilo como importante para o seu trabalho, isso só vai acontecer enquanto você estiver liderando. Isso é fato. Você precisa fazer com que a equipe goste de fazer aquilo, né? Goste de implementar. Veja que aquilo realmente é relevante para o seu processo, para as suas entregas. Então, daí que eu trago essa questão de faça conexões de metodologias, né? Adapte elas, claro, não mude conceitos, né? Então, primeiro eu tenho que ter uma parte de planejamento, depois eu tenho que ter uma parte de execução, tenho que avaliar meu resultado, eu tenho que ter meta independente da entrega que eu for fazer. Então existem, né, conceitos que nós devemos seguir, mas a ferramenta a ser utilizada, eu posso utilizar ferramentas diferentes. Muitas vezes eu faço um PDCA e eu utilizo a matriz de esforço e impacto para definir quais as ações que eu devo aplicar. Outras vezes eu utilizo uma matriz BIL, né, que eu avalio qual que é a disponibilidade, né, qual que é a operacionalidade
dessa implementação, né? E qual é o custo disso, qual é o investimento que eu tenho que ter. Então, assim, depende da equipe, depende do projeto, use, teste, é a melhor coisa que um estrategista pode fazer. Por quê? Porque ele vai saber qual as melhores ferramentas e quais as melhores metodologias que ele pode utilizar, né, a forma como utilizar com a equipe.